Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E na aula de hoje nós vamos aqui dar continuidade ao tema que nós já trabalhamos nas aulas anteriores, relativo às forças intermoleculares. Então, pessoal, essa aula aqui ela vai ser basicamente o fechamento de um ciclo, né, de uma sequência de tópicos que começou lá em distribuição eletrônica, basicamente, aí veio tabela periódica, propriedades da tabela, ligações, geometria molecular, polaridade de molécula e forças intermoleculares. E agora nós chegamos então na parte das aplicações dessas forças intermoleculares. Portanto, eu faço a observação que, caso você tenha uma dada dificuldade em compreender esse tópico, fica a minha recomendação de você revisar os tópicos anteriores, porque eles são o alicerce, a base para toda a compreensão do tema que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, ok? Então, o que é que acontece? Nós temos então aqui, pessoal, o ponto crucial dessa parte aqui do conteúdo no sentido de cobranças em vestibular. Porque o que é que acontece? É a parte prática, é o contexto, é onde o conteúdo se encaixa, né? E aí o que é que nós temos aqui para mostrar para vocês? As forças intermoleculares, como nós vimos anteriormente, são interações entre moléculas. De tal maneira que a forma como uma molécula interage com a outra vai trazer algumas consequências, certo? Para as propriedades daquela referida molécula. Entre elas, nós vamos destacar aqui duas, tá, pessoal? A primeira delas é a relação com o ponto de fusão e ebulição da substância. Perceba que, basicamente, nós temos três estados físicos da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso, né? Pela representação que aqui eu coloquei, nós já podemos perceber que uma das diferenças entre os três estados é a agregação das moléculas. No estado sólido, nós temos moléculas muito próximas umas das outras. No estado líquido, essas moléculas já estão um pouco mais distantes. E no estado gasoso, elas estão muito distantes umas das outras. E aí, pessoal, eu quero que vocês possam entender e compreender o seguinte. Se essas moléculas interagem, né, uma com a outra, formando essas forças intermoleculares, elas vão interferir nesse processo de mudança de estado. Paulo, como assim? Galera, pensa o seguinte. Eu estou aqui no estado sólido. Vamos representar aqui como duas moléculas. Existe uma força intermolecular entre elas duas, que atua positivamente para manter essas moléculas juntas. Certo? Então, essa molécula se atrai com essa e as duas tentam ficar perto uma da outra. Quando eu vou promover uma mudança de estado físico, certo? Através de uma mudança de temperatura, que nós reconhecemos como sendo o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eu vou tentar quebrar essa força intermolecular. Porque, repito, a força está tentando manter as moléculas juntas. Para que eu possa mudar de estado físico, por exemplo, do sólido para o líquido, quando eu chegar no ponto de fusão, essas moléculas vão precisar se afastar. Certo? Então, nesse processo de distanciamento das moléculas, essas forças intermoleculares vão tentar impedir que isso aconteça. Ou seja, o que foi que eu disse anteriormente? Que as forças intermoleculares agem positivamente para juntar as moléculas. E, consequentemente, vão agir contrariamente, ou vão agir tentando impedir que elas se afastem. Dessa maneira, o que é que eu posso pensar, ou o que é que eu devo entender? Nós temos três, forças intermoleculares principais, que são o dipolo induzido, o dipolo permanente e a ligação de hidrogênio ou ponto de hidrogênio, como você precisar chamar. Aqui está a sequência de força, comparativa entre elas, ou seja, a ligação de hidrogênio é mais forte que o dipolo permanente, que é mais forte que o dipolo induzido, como nós já discutimos nas aulas anteriores, E aí o que é que acontece? Aonde é que eu quero chegar?
Vamos para um gráfico aqui e ver se nós conseguimos entender melhor. Veja, eu vou destacar aqui para vocês duas substâncias, tá? Espero que esteja visível aí para vocês. Olha só, olha aqui o H2O, olha aqui o CH4. Galera, preste bem atenção. Aqui nós temos a temperatura de ebulição no eixo, né, Y e a massa da molécula no eixo X. Se eu comparar, eu estou comparando CH4 com H2O, né? O CH4 tem um ponto de ebulição bem menor do que o H2O. Isso basicamente se justifica pelo quê? Se nós analisarmos o CH4, coisa que nós também já fizemos em aulas anteriores, nós vamos perceber que essa molécula é uma molécula apolar, certo? Por ser uma molécula apolar, a força intermolecular que vai existir nesse sistema é o dipolo induzido, certo? A água já é outra história. O que acontece com a água? A água, como nós também já vimos em aulas anteriores, ela é uma molécula polar. E, por conta disto, ela vai fazer ponte de hidrogênio. Ou, como eu disse, ligação de hidrogênio. Considerando que nós temos aí a combinação, né, ideal, que é a presença do hidrogênio e do oxigênio. Aí o que acontece? Percebam que, pelo gráfico, o que a gente pode observar? A água tem um ponto de ebulição, uma temperatura de ebulição maior do que o CH4. E isso está diretamente relacionado a isso daqui. É isso que eu quero que vocês possam perceber nesse primeiro ponto. Que quanto mais forte é a força intermolecular, né, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição, como está destacado aqui no texto. Quanto mais intensa a força intermolecular, maiores são os pontos de fusão e ebulição. E vice-versa, né? E vice-versa. Quanto menos intensa a força, menor são os pontos de fusão e ebulição. Então, galera, o que é que nós temos que entender aqui é que o ponto de fusão e ebulição de uma substância depende diretamente do tipo de força intermolecular realizada por aquela substância. Então, se eu tenho uma substância que faz dipolo induzido, ela vai ter um ponto de ebulição menor do que uma que faz dipolo permanente, que vai ter um ponto de ebulição menor do que quem faz ligação de hidrogênio, certo? Então, entendam essa relação. E isso acontece por quê? Porque para mudar de estado físico, as moléculas precisam se distanciar. E as forças intermoleculares vão tentar manter essas moléculas juntas, próximas uma da outra. Tá certo? Então, fique claro a aplicação ou a relação entre ponto de fusão e ebulição com as forças intermoleculares, tá? A outra relação que eu quero mostrar para vocês é a solubilidade. Veja, nós já mostramos para vocês em outros momentos que existe uma regra básica para a solubilidade de uma substância em outra, que é a seguinte: substância polar dissolve uma substância polar, enquanto que uma substância apolar dissolve outra substância apolar. E aqui nós temos um pequeno exemplo disso. Ó, no primeiro recipiente nós temos água e álcool. Ambas as substâncias são polares, por isso que uma dissolve na outra. No segundo nós também temos um sistema homogêneo, só que dessa vez formado por gasolina e querosene. Duas substâncias apolares. Então, ó, vamos lá. A água é uma substância polar, certo? O álcool também é uma substância polar. Formou um sistema homogêneo. A gasolina é uma substância apolar. O querosene também. Então, os dois
né, formam também um sistema homogêneo, uma mistura homogênea. No entanto, quando eu observo o terceiro sistema, eu tenho a gasolina, que é uma substância apolar, juntamente com a água, que é uma substância polar. E como nós podemos perceber na representação, elas estão em fases diferentes, formando, né, um sistema, uma mistura heterogênea, exatamente devido ao princípio da solubilidade, que diz o quê? Substâncias que têm a mesma polaridade, seja duas polares ou duas apolares, se dissolvem uma na outra. Substâncias que têm características opostas, ou seja, uma polar e outra apolar ou vice-versa, elas não se dissolvem. No entanto, existem algumas situações nas quais isso, né, muda um pouquinho. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês, para a gente poder entender, né, melhor, que é a questão da dissolução da gordura, né, na água. Veja, água e óleo nós sabemos muito bem que não se misturam. Por quê? Porque a água é polar e o óleo é apolar, né? Como até está demonstrado aqui na representaçãozinha. Então perceba que a água tem o polo positivo e negativo e o óleo não tem. A água ela é polar e o óleo é apolar. Aí, pessoal, para que a gente possa entender um pouquinho como essa regra entre aspas pode ser quebrada, eu trouxe então para mostrar para vocês a estrutura de uma molécula do sabão, certo? Vamos lá. Para começo de conversa, o que é o sabão? Bem, o sabão ele é obtido num processo chamado de saponificação, no qual você geralmente faz reagir uma molécula de gordura, certo? Com uma base forte, geralmente o hidróxido de sódio. O produto resultante, galera, prestem atenção aqui, ó, o produto resultante é essa molécula aqui. E perceba que essa parte aqui, ó, essa parte aqui, essa cauda, como a gente costuma chamar, ela vem da onde? Essa é a parte originada a partir da gordura, que no caso representa, ou o óleo, né, que a gente está falando do óleo, representa um composto apolar. No entanto, quando eu olho aqui para o outro lado, eu tenho, espero que esteja visível aí para vocês, mas eu tenho aqui uma cabeça, como a gente costuma chamar, com uma cargazinha negativa, ó, e uma cargazinha positiva. Resultado de que? Essa parte aqui, pessoal, vem da base. E que está representando aqui para a gente a parte polar da molécula. E aí você pode dizer, Paulo, então o sabão é o que no final das contas? O sabão é as duas coisas. Ela tem essa característica, né? A molécula do sabão. Ela tem uma parte apolar e uma parte polar. E é isso exatamente, pessoal, que permite ao sabão fazer o processo de limpeza. Porque o que é que vai acontecer? Quando eu pego um prato, um utensílio doméstico sujo de gordura, se eu passar simplesmente água, eu vou perceber que aquela gordura é bem resistente de sair da superfície. Quando eu adiciono o sabão, eu consigo fazer a limpeza. Por quê? Porque, olha só, vai acontecer o que nós chamamos de formação de micelas. E o que é essa formação das micelas? Seria basicamente o seguinte: a molécula de gordura, né, como está representado aqui, ela vai ficar cercada por moléculas de sabão, literalmente sitiada. Então o sabão vai pegar a molécula da gordura e vai proteger a superfície dessa molécula, vai cercar todinha. E uma coisa que eu quero que vocês observem é que a molécula, eu vou destacar aqui com a canetinha marrom, essa parte aqui de fora, representada pelas bolinhas, é a parte polar da molécula. E essa parte aqui de dentro, né, é a parte apolar. Então perceba que ela se orienta, pessoal, ela fica disposta de tal maneira que essa parte aqui vai interagir com a parte da gordura e essa outra aqui vai interagir com a água.
exatamente fazendo o processo de limpeza. Então, o sabão ele vai pegar as moléculas de gordura, vai cercar essas moléculas, certo? Vai se grudar nelas, por assim dizer, vai aderir à superfície da molécula, permitindo com que a água chegue lá e retire a gordura, porque ele vai interagir também com a água pelo lado polar ou pela cabeça da molécula, como a gente costuma chamar. Então, esse é o segundo ponto no qual as forças intermoleculares elas interferem, né? Devido a essa variação de polaridade, nós temos aí um exemplo clássico que é o sabão. Quais outros exemplos nós poderíamos ter? Bem, partindo para a parte da biologia, nós temos diversos, né? Eu poderia mencionar aqui um para destacar: o comportamento das próprias substâncias que formam o nosso corpo, como por exemplo os lipídios, as proteínas, as vitaminas. Elas vão interagir de maneira diferente, exatamente de acordo com essas características que são a polaridade de cada um. Certo, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês esses dois tópicos, né? A questão do ponto de fusão e o ponto de ebulição, e a solubilidade, e a relação dessas propriedades com a força intermolecular e a polaridade de cada molécula, ok? Bem, no mais, eu quero agradecer a atenção de vocês. Novamente peço, né, encarecidamente a avaliação do vídeo. Se você gostou, você deixa o seu gostei. Se não gostou, clique em não gostei, mas me diga nos comentários o porquê, o que é que eu posso melhorar, tá bom? E se for da sua vontade, se você quiser se inscrever no canal, recomendar o canal para algum colega de repente que está vendo conteúdo paralelo ou semelhante a esse, fique à vontade. No mais, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.